Vamos fazer a leitura do texto. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em um número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros e com símbolos. E chegando à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Uma pergunta. E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados, e Davi saltava com todas as suas forças. Diga: Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Você se assenta dando glória a Deus? Esse texto é um texto que revela a promessa de Deus se cumprindo na vida de um homem simples. Na verdade, de um jovem que era muito simples, Davi. A Bíblia é extraordinária porque
ela consegue trazer a história de um grande homem de Deus como Davi, e ela consegue enaltecer todos os pontos fortes que ele tinha, mas sendo a palavra de Deus, ela não esconde as vezes que Davi errou, e isso não desqualifica Davi, pelo contrário, só mostra que Davi era de carne e osso, como eu e você somos. Nesse texto que lemos, Davi já está constituindo uma cidade como parte do seu reinado. Ele começa a constituir Jerusalém e coloca ali o nome, a cidade de Davi. Ele quer fazer dessa cidade a capital da adoração, o lugar em que todos de Israel deveriam vir para adorar ao Senhor. E para que isso acontecesse, Davi precisava de um elemento fundamental para o culto naqueles dias, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, para quem não conhece, é esse objeto aqui, ou aquele ali. Na verdade, aquele é uma réplica mais perfeita. E esse objeto, que era uma representação da presença de Deus, era fundamental para o culto, porque quando o sacerdote ia receber um direcionamento de Deus, a Bíblia diz que Deus descia aqui, aonde os querubins estavam, em cima do propiciatório, que é a tampa. Então, para que houvesse um culto completo dentro de Jerusalém, era necessário que a arca estivesse lá, porque ela era um dos elementos principais do culto. Davi tinha todo o aparato para adoração, ele tinha todos os elementos necessários para que o culto fosse oficializado em Jerusalém, menos a Arca da Aliança. E aí a gente percebe o cuidado de Davi com a adoração a Deus, porque Davi, ele não se perde quando o quesito é adoração, irmãos. Você vê que ele, de pastor de ovelhas, ele vai sendo honrado por Deus, e cada vez que ele vai recebendo honra de Deus, parece que mais ele vai se agarrando com o Senhor. Ele já era um rei conhecido, já tinha vencido muitas guerras. Inclusive aqui até os filisteus reconheciam quem Davi era. Então a gente consegue observar que Davi era alguém amado por Deus, porque todas as vezes que ele ia para uma guerra, antes de chegar na guerra, ele falava: Senhor, e aí? Se eu for eu venço, ou se eu for eu perco? E aí ele esperava a direção de Deus. Davi só chegou onde chegou porque ele andava debaixo da direção de Deus. Eu posso liberar uma palavra nessa noite, porque eu ouvi um aleluia de alguém aqui. Se você quiser ser bem sucedido em tudo que você fizer, não se desvie dos direcionamentos que Deus. Eu ouvi não saia debaixo do direcionamento que Deus te deu. A gente percebe Davi já sendo um homem grande aos olhos dos homens, mas que ainda se considera pequeno diante de Deus. Tudo que ele vai fazer, ele consulta ao Senhor, por isso que ele vai sendo bem sucedido. E a Bíblia diz que ele reúne 30.000 homens. Quantos homens?
E ele fala: vamos buscar a arca. Ele vai com a comitiva gigante para a casa do sacerdote Abinadab. Eles sobem a colina, e a Bíblia diz que a arca estava lá em cima da colina, na casa do sacerdote. E sabe o que é triste aqui nesse texto? Porque a casa era uma casa sacerdotal. Dentro dessa casa existia a arca, que era o elemento principal da adoração. Mas a arca vai ser removida dessa casa. E não é à toa. Existe um motivo pelo qual Davi está vendo que lá na casa de Abinadab o culto não está fluindo mais. Porque às vezes a gente pensa que só por reconhecer Jesus como nosso Salvador e a presença dele entrar na nossa casa, está tudo bem. A gente não precisa mais prestar os cultos como a gente prestava antes. Reverenciar a presença de Deus como a gente reverenciava antes. Adorar na mesma essência que a gente adorava antes. Abinadab está se acostumando com o ambiente da presença de Deus. E aí a gente para para observar isso aqui. E se a gente não tomar cuidado, a gente entra pelo mesmo caminho que Abinadab entrou. A gente vai se acostumando com o ambiente da presença de Deus. A gente vai se adaptando com o ambiente espiritual. E aí a gente vai relaxando conforme a gente vai conhecendo. Não, a arca está aqui hoje, com certeza ela vai estar amanhã. Ele acorda no outro dia e fala: ela está aqui hoje, com certeza ela vai estar aqui amanhã. E às vezes é tão fácil servir a Deus que a gente vai deixando de lado. A gente vai largando o lugar da oração. A gente vai deixando o devocional de lado, o jejum de lado. Porque a gente está se habituando com a presença de Deus. Às vezes a gente coloca um louvor para ouvir. E o louvor está tocando lá e a gente fala: a arca está aqui. Mas a gente não tem mais relacionamento com Deus da arca. Às vezes a gente coloca uma pregação lá na TV, no celular, e a gente está ouvindo, está recebendo uma palavra, a gente fala: a arca está aqui. Mas a gente não acessa mais a presença do Deus da arca. Sabe por quê? Porque a gente constitui um objeto de culto. E Deus está dizendo assim: a arca é só um símbolo. Você precisa se relacionar com Deus da arca. Eu ouvi glória a Deus, tem gente de mão levantada. Então eu vou aplicar essa palavra aqui nessa noite. Deus está te convidando. Deus está me convidando. É tempo de nos relacionarmos com Deus da arca, com Deus da aliança. Abinadab está vindo lá. E ele está com a mente dele cauterizada, dizendo: Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. A arca não está na casa de ninguém, está na minha. E Deus está olhando para Abinadab e está dizendo: eu coloquei a minha presença aí dentro.
porque eu quero ter um relacionamento maior com você. Eu posso liberar uma palavra de Deus para a vida de alguém aqui nessa noite. A arca não visita casas à toa. A presença de Deus não entra dentro de lares à toa. Toda vez que Ele acessa o ambiente de um lar, o ambiente de uma casa, é Ele dizendo: eu quero me relacionar com você. Eu não quero ser um Deus só que você ouve falar. Eu não quero que você me ouça só pela boca dos outros. Eu quero que você me ouça através dos seus ouvidos. Eu quero falar com você. A gente olha para isso e a gente vê que às vezes o Senhor permite que algo se perca para que a gente se encontre. Tem vezes que Deus precisa tirar algumas coisas, quebrar algumas coisas, desconstruir algumas coisas, ferir algumas coisas, para que a gente entenda que não é só sobre o objeto, é sobre a presença que está ali. Deus está dizendo: eu não te fiz, Abinadab, um religioso e nem um guardador de arca. Eu te chamei para o sacerdócio, eu te chamei para servir na essência do meu Espírito. Nós que servimos a Jesus, nós temos que ter essa consciência. Porque às vezes alguém ensinou que se você deixar a Bíblia aberta lá no Salmo 91, a presença de Deus está lá e o mal não entra. Isso está errado, irmãos. Porque o diabo respeita não a Bíblia aberta, mas a palavra de Deus sendo colocada em prática. Cada vez que você pratica aquilo que a Bíblia ensina, ele fica furioso com você, porque ele entendeu que não é sobre estar o livro aberto, é sobre o seu coração estar aberto para viver aquilo que Deus tem para você. Então não é tempo mais de ter um objeto sagrado lá, é tempo de viver o sagrado no teu coração, é tempo de viver o sagrado na tua casa, no meio da tua família. Ele está dizendo: ei, eu te enchi com o meu Espírito para que você viva um tempo extraordinário na minha presença. Dá só um pouquinho de retorno aqui, irmão. E a gente percebe que Abinadab vai perder um dos maiores símbolos que existe. Davi está indo buscar, e quando Davi chega lá, a Bíblia diz que dois filhos de Abinadab saem, Uzá e Aiô, que eram sacerdotes. E Davi chega com a comitiva de 30.000 homens. Ô rei, tudo bem? Tudo. Nós viemos buscar a arca. É o quê? Nós viemos buscar a arca. Eu imagino os sacerdotes entrando lá dentro e olhando para a arca empoeirada. Se fosse possível, teria até um cupinzinho, porque era feita de madeira. E ontem aqui foi falado sobre talento.
Ontem foi falado aqui sobre ferramentas que Deus te deu. E talvez você olhe e fale: eu tenho. Quando eu precisar eu uso. Quando eu precisar eu faço. E você vai deixando ela lá. Não vai afiando o machado. Não vai afiando a espada. E aí a gente percebe que quando ele chega, ele dá uma ordem. E os filhos de Abinadab saem. E sabe como eles decidem levar a arca? Num carro de boi. Para quem não conhece, a Bíblia proíbe expressamente levar a arca de uma outra forma que não seja nos ombros. Quando Moisés recebeu de Deus uma ordem, ele transmite a ordem para Arão, seu irmão sacerdote. E ele diz: Arão, Deus falou que é para levar no ombro. Deus falou que tem que carregar as varas nos ombros, que os sacerdotes não podem conduzi-la através de outra forma a não ser em cima dos ombros. Aí eu te pergunto: como que é mais fácil levar, no carro de boi ou no ombro? Dependendo da jornada que eles tivessem que trilhar, o ombro ia doer, irmãos. E isso aqui é uma representação linda do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes carregar algo de Deus vai fazer alguma parte doer. Talvez o ombro vá doer, vai te causar dor, vai te causar constrangimento, porque carregar a presença de Deus exige uma responsabilidade. Porque quando se fala em carregar nos ombros, fala sobre tomar para si a responsabilidade de conduzir algo que está acima de você. A presença de Deus não se leva de qualquer jeito. Ele está dizendo: eu quero andar acima de você. Eu quero ser o teu guia. Eu quero ser aquele que te guarda. Eu quero ser aquele que te conduz. Ouvi glória de Deus aqui. Então eu preciso aplicar isso aqui melhor para você entender. Você dá um glória melhor do que esse. Quantas vezes carregar a arca te machucou? Quantas? Pelo amor de Deus. Diga para alguém que está do seu lado: carregar a arca provoca feridas, mas as feridas são necessárias. Diga assim: Deus não quer carro de boi, Deus quer arca no ombro, Deus quer você conduzindo, Deus quer você sentindo o peso. Se fosse para facilitar, Ele facilitaria, mas Ele está dizendo: eu te dei força, eu te dei estrutura, ah meu Deus do céu, eu te dei capacidade.
com as decepções que você cresce diante de Deus. São com as traições que você cresce diante de Deus. Eu vou pregar para alguém aqui hoje. São com os abandonos que você cresce diante de Deus. São com as calúnias que você cresce diante de Deus. São com as falsas acusações que você cresce diante de Deus. Eu vim pregar para a igreja aqui hoje. Levanta a mão, abre a porta e declara o demônio que você pode dar. Porque o Senhor nada, não se nada, ela te corta mais. Calúnia não vai parar você, mentira não vai parar você, ingratidão não vai parar você. Todos aqueles que tentam parar a obra do Senhor não conseguirão, não conseguirão. Está vendo a arca ser colocada em cima do carro que foi calado? E quando ele vê aquela ação, em vez dele falar para os filhos, usar e aior, você tem que colocar a arca no ombro, filho. Ele deixou aquilo acontecer. Mas a Bíblia diz que conforme eles foram descendo a colina, eles chegaram num lugar chamado Eira de Macom. E quando eles chegam nesse lugar, os bois começam a tropeçar. E eu fiquei falando com Deus, eu falei, Deus, o que é isso? Tinha tanto lugar para eles tropeçarem, por que esse lugar aqui? E aí o Senhor foi falando comigo. Lê o texto. E aí eu fui ler o texto. E olha o que o texto diz. E chegando à ilha de Macom, segundo Samuel 6,6, estendeu-nos a mão à arca de Deus e segurou-a. Quando os bois começaram a tropeçar, a arca de Deus ia cair de cima do carro de boi. Só um pouquinho mais baixo, por favor. E quando eles começaram a ver a arca virando, Uzá, que era um dos filhos do sacerdote Abinadab, e sacerdote também, foi colocar a mão para segurar. Diga assim, a intenção era boa. Mas Deus não vive de boa intenção. Quando ele colocou a mão, Deus abriu um buraco e matou ele na hora. Aí o texto diz que Davi ficou triste. Sabe por que ele ficou triste? Porque ele foi com 30.000 sacerdotes buscar. Tinha 30.000 pessoas que sabiam que não era para levar daquela forma. Eles estão vendo a arca perder. E o corajoso do Uzá foi lá e colocou a mão para ela não cair. É Deus dizendo para Davi, eu não me impressiono com a boa intenção de usar. E também não ligo para o tamanho do número dos homens que você tem. Davi, a minha presença é santa. A minha presença tem que ser conduzida da maneira certa. Deus não se preocupa com o número de seguidores, com quanta influência alguém tem. Deus não se espanta com números. Ele está
Mas Deus fez sua mão sobre Uzá. Uzá serviu de exemplo para eles. A Bíblia diz que quando o buraco foi aberto, Davi se entristeceu de ver um sacerdote morrer na frente dele. E aí ele vai lá e consagra um lugar chamado Pérez Uzá. E aí o Senhor me disse: continua lendo o texto. E aí eu continuei lendo o texto. E temeu Davi ao Senhor. Naquele dia ele disse: como virá a mim a arca do Senhor? O maior sonho de Davi não era ficar mais rico. O maior sonho de Davi era ter aquele ambiente no lugar do culto. Era fazer um culto completo para o Senhor. E aí Deus foi dando limites a Davi. Aí olha o versículo seguinte: e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Quantos meses? Quantos meses? E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa, ou tudo que ele tem. Aí o Senhor me falou: sabe o que é isso aí, filho? Eu falei: o que é, Senhor? E ele me disse: sabe o que aconteceu aí? Isso aí é uma representação do meu filho que veio para os sacerdotes, mas os sacerdotes não receberam como era para receber. Os sacerdotes eram uma representação de Abinadab. Viam ele, mas desprezavam ele. Ouviam ele, mas não acreditavam nele. Viam sinais, mas não valorizavam os sinais. Aí ele parou na casa de alguém que não era ninguém e falou: quer saber? Eu vou abençoar ele. Eu vou abençoar ele. Eu vou abençoar ele. Eu vou abençoar essa casa. A gente percebe que quando Abinadab rejeita a presença daquela arca, a presença de Deus simbolizada, isso aqui é uma tipologia dos judeus representando uma figura do que eles fariam com Cristo. Eles rejeitaram. E aí Jesus falou: vocês não me querem? Então eu vou pelas vielas. Eu ouvi um glória a Deus aqui na terra. Eu vou pelos lugares que ninguém quer ir. Eu não vou lá no templo, lá em Jerusalém, não. Eu vou pelo meio do caminho. Mas você vai em qual casa, Jesus? Eu vou na casa de quem ninguém dá nada. Eu vou na casa de quem não tem nome. Eu vou na casa do Jeremias fazer obra lá. Eu vou na casa do Washington fazer obra lá. Eu vou na casa do Salu fazer obra. Ei, meu irmão, ele foi na minha casa. Ele foi na tua casa. E ele disse: eu vou te abençoar. Você lembra que você ficava com o copo tomando cana? E alguém dizia para você: nunca vai ser nada. Nunca vai ser ninguém. Quem olhava para a casa de Obed-edom, irmãos, falou: nasceu assim, vai morrer assim. Mas Deus resolveu parar no meio do caminho e disse: eu vou entrar na casa dele hoje. Eu vou entrar na casa dele hoje. E vou entrar para
Você olha para Obed-Edom. E Obed-Edom é uma figura minha. Glória a Deus. Eu não sou ninguém, mas eu não era mais ninguém ainda. Eu não tinha nada. Eu era um símbolo de preocupação e de vergonha. Não produzia nada de bom. E não era por falta de vontade, porque vontade a gente tem. Você acha que Obed-Edom não queria prosperar? Você acha que Obed-Edom não queria ver as coisas fluindo na casa dele? Mas Deus não trabalha só com a boa vontade. Tem hora que Ele permite a arca tombar no meio do caminho. Para ela parar lá na sua casa. Um dia a arca estava entrando em Jericó, e a arca aqui é o símbolo de Cristo. E tem um cego gritando lá na beira do caminho: Jesus, filho de Davi. E quando ele vai chegando lá, alguém está dizendo: cala ele. Por quê? Porque ele não é ninguém. Cala ele por quê? Porque ele não produz nada. E ele está gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A arca estava caminhando, e aí ela parou lá e falou: manda trazer ele aqui. Oh Deus. E naquele dia ele fez uma pergunta que ele está fazendo para alguém aqui hoje: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu... É pouco, glória, para uma profecia dessa. O que você quer que eu faça? A arca continua andando. Aí tinha a casa de um ladrão. Jesus olhou para ele e falou: vou entrar lá na sua casa hoje. A minha, desce depressa daí, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ele entrou na casa dele, e alguém estava lá fora dizendo: não, esse aí não é o lugar dele, tá não. Esse aí não é o lugar da arca, tá não. Alguém estava olhando e apontando, mas a presença de Deus entrou lá. Glória a Deus. E quando a presença de Deus entra, ela entra trazendo mudança. Quem roubava começa a dizer: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou restituir aquilo que foi roubado. Eu não quero mais saber de roubo, de mentira. Eu não quero mais saber de enganar ninguém. Eu não quero mais roubo. Eu quero a tua presença na minha casa, Jesus. Glória, glória. Como é que foi lá na sua casa? Como é que ele entrou na sua casa? Isso aqui é um símbolo. Mas hoje ele é representado na pessoa de Jesus Cristo. E ele quer entrar na minha casa e na tua e fazer morada todos os dias. Aleluia. A gente olha e a gente percebe por que teve que dar errado na casa de Abinadab.
Porque Deus queria fazer algo maior. Deus queria fazer uma transformação. Que todos olhassem e dissessem: Obed-Edom, com a força das suas mãos, nunca, jamais ele teria conseguido. O que Deus está fazendo hoje aqui é exatamente isso. É dizendo assim: eu estou entrando na tua casa para fazer uma obra completa de salvação e transformação. E não é mais a arca, não é mais aquele cubículo, é a pessoa de Jesus Cristo, dizendo: eu estou entrando lá, porque eu te amo. A gente olha e parece fácil alguém olhar e ter que reconhecer que é Jesus que está fazendo. Mas quando a gente vai para olhar a fundo, a gente reconhece que a presença de Deus é maravilhosa. Ele estava sendo tão abençoado que a notícia chegou lá no palácio. O que não crescia começou a crescer. O que não gerava começou a gerar. O que não sarava foi curado. O que não prosperava começou a prosperar. O que estava preso foi sendo solto. O que estava travado foi sendo destravado. Deus estava dizendo: Obed-Edom, eu vim aqui para mudar a tua vida por completo. Irmão, você está pregando sobre riqueza? Não, estou pregando sobre mudança geral. Eu estou pregando que Ele é poderoso. E nessa noite Ele está indo de encontro a você. De encontro, tem algumas mãos levantadas aqui. Eu vou falar de novo. Ele está indo de encontro a você e a sua casa. E Ele está dizendo nessa noite: é noite de mudança, é noite de transformação. Aquilo que não estava fluindo vai fluir na presença de Deus. É só Deus que faz. É só Deus que faz. É só Deus que faz. Alguém que estava no álcool, na prostituição, alguém que estava morando na rua, que não tinha nada senão um papelão, Deus pega, levanta, dá um banho de sangue, coloca de pé e fala: eu vou fazer você sentar entre os príncipes da terra. Meus irmãos, tem gente chorando aqui. Eu olho para esse texto e eu respeito o que Deus fez naquela casa. Porque Davi teve que falar: não, a gente vai lá. A presença de Deus atrai pessoas grandes, pessoas influentes. Enquanto eu estava aqui no culto ontem, Deus falou assim comigo: pastor, eu vou colocar ele entre pessoas grandes. Eu falei: Senhor, o que é isso? Aí eu fiquei quieto, calado. E aí o Senhor veio e falou de novo. A gente estava na batalha aqui ontem, mas o Senhor veio e falou de novo. Fala para ele que eu vou colocar ele
maior. Eu vou te dar acessos maiores. Eu vou abrir portas maiores. Calabaçuia. Estenda as mãos para cá, meus irmãos. Estenda as mãos para cá. Estenda as mãos para cá. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus abençoador. E na proporção que o Senhor abençoa a liderança dessa igreja, toda essa igreja recebe na mesma proporção. E Deus está dizendo aos nossos pastores, na noite de hoje, eu vou dar acessos maiores, eu vou te levar a lugares maiores, porque eu sou o teu Deus, diz o Senhor. Você não posso dar essa palavra. Você coloca na baraqueta, na baraçúria. Obed-Edom é uma pessoa antes. E ele se torna outra pessoa depois. Eu posso te falar uma coisa? A presença de Deus vai mudar você. Alguém entendeu? Alguém vai te dizer, você não é mais a mesma pessoa. Claro que não. Você recebeu a presença de Deus na tua vida. E Deus está fazendo uma obra de transformação todos os dias para você melhorar. Você não é mais o mesmo e nunca mais será. Você será uma pessoa melhor na presença do teu Deus. Fica de pé. Davi voltou para buscar. Mas agora ele fez da forma certa. Ele pegou os instrumentos, levou os levitas e falou, nós vamos buscar, mas o pau vai quebrar bem o caminho. O caminho que era de tristeza, ele falou, esse caminho vai ser transformado num caminho de adoração. Porque a gente vai levar a presença de Deus para nossa casa. Talvez você venha hoje com um problema grande, mas você não vai voltar com esse problema. Você vai voltar celebrando, levando a presença do Espírito de Deus para sua casa. Olha só. A Bíblia diz que Davi é salvo. Eu imagino alguém adorando